Fala, turma, suaves, vamos dando então continuidade à nossa matéria de matemática e hoje vamos falar sobre função modular. E assim como no módulo, que não tem muito segredo, você não precisa ter medo. A galera tem medo de módulo, né? Mas não precisa ter. E eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, uma função modular ela é definida de f de x, sendo dos reais até os reais. Maravilha. E o nosso x vai até o f de x como módulo de x, tá? Então essa é a carinha dela. Volta, tá feio, volta que tá feio. Isso, maravilha. Então, como a gente lida com isso? A gente lida com aquilo que a gente já falou. A definição de módulo é módulo de x é igual a x se x maior ou igual a zero. E módulo de x vai ser igual a menos x se x menor que zero. É isso que a gente vai fazer. A gente já falou dessa definição. Então, por exemplo, fazendo uma mini tabelinha aqui, ó. Aqui é o zero. Aqui é quando o x for menor que zero. E aqui é quando o x for maior ou igual a zero. Quando o x for menor que zero, o módulo de x vai ser igual a menos x. Então a gente vai ter um f de x de menos x, tá? Já que o módulo de x é f de x. E quando o f de x ou x for maior que zero, o módulo de x vai ser igual a x, tá? Titular. F de x vai ser igual a x. Tá? Olha isso. Aqui então vamos falar um pouquinho do gráfico, tá? Eu vou deixar aqui porque eu quero que vocês olhem para essa tabelinha que eu construí. Por quê? Porque, primeiro de tudo, ele está dizendo assim, ó. Quando o x é positivo, olha para cá, ó. Quando o x é positivo, ou seja, nessa parte de cá, x é positivo, né, que é 1, 2, 3, a gente vai ter a seguinte função. F de x é igual a x, ou seja, uma função retinha assim, ó. É ou não é? Como eu sei que é? Porque se eu pegar e substituir, por exemplo, o f de 1, vai dar 1. O f de 2 vai dar 2. Então, por exemplo, o f de 1 vai dar 1. O f de 2 vai dar 2, tá? Vai dar 2. O a, ele é positivo, então é uma função crescente. Perceba que se eu continuasse isso, vou fazer outra cor aqui, ia funcionar aqui para baixo, tá bom? Só que ele diz o seguinte, quando o x é menor que zero, ou seja, essa galera de cá, né, menos 1, menos 2, ó, quando o x é menor que zero, eu vou ter a função f de menos x. E olha o que acontece quando eu substituo, por exemplo, f de 1. F de 1 vai ser 1. Desculpa, vai ser menos 1. Então, quando o x é 1, o y é menos 1. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Né? Esse ponto aqui. Vou fazer de verde, vai. Significando que esse gráfico, ele vai ser assim, ó. Tchu, 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 tchu. E aqui eu vou voltar no nosso roxo. Nossa, daqui pra lá é mais difícil fazer, hein? Tudo bem? Só que perceba que menos 1 não pode, né? Não pode acontecer. Porque o módulo de x não pode ser menos 1. Então, por exemplo, quando o f for menos 1, ó, quando o x for menos 1, em azul aqui, ó, menos 1, o nosso f de x vai ser 1. Vai ser aqui, ó. Esse ponto vai estar ligado a esse. Quando o f de x for menos 2, esse ponto vai estar ligado a esse. Então, qual é o grande lance? O grande lance é que esse gráfico aqui, ó, esse v é a função módulo de x, tá? Perceba que não existe valores negativos para y, você sabe disso. O resultado não pode ser negativo, por isso ele não passa do 0, 0. Por isso é um v. Você pode perceber que o que completa a reta está espelhado. O que completa a outra reta está espelhado. O y nunca é negativo, tá vendo? O y nunca é negativo, ele é sempre positivo. O x pode ser positivo, mas também pode ser negativo.
Lembra disso? O x pode ser negativo ou positivo, mas o resultado sempre positivo. Então, esse Vzinho é a cara da função logarítmica. Tudo bem? Vamos fazer um estudo de gráficos, então. Porque não só de funções módulo de x vivem um logaritmo, tá? Existem outros gráficos que também são funções logarítmicas. Vocês vão perceber que tem essa cara. Perceba o que acontece. Ele é espelhado em y, né? Então, o y e o x positivo vão estar espelhado ao y positivo e o x negativo. É espelhado. E uma coisa que acontece, o y negativo não participa do gráfico. São essas duas coisas que acontecem. Você vai perceber. Se liga. Vamos pegar a função 2x² menos 8x mais 6. Essa é a nossa função. Tá? Isso é uma função de segundo grau. Vamos fazer o gráfico dela? O bom é que a gente relembra lá a equação de segundo grau. Função de segundo grau. Bom, para resolver isso, vamos fazer, sei lá, som produto. Menos b sobre a, então 8 sobre 2, isso vai ser igual a 4. E c sobre a. Então, 6 sobre 2 é igual a 3. Quais dois números somados dão 4 multiplicados dão 3? 3 e 1. Beleza, então eu sei que vai cortar o eixo x no 3 e 1. X vértice. X vértice, vamos lembrar, é menos b sobre 2 vezes o a. O menos 8 é o b. Então, menos 8 é o 8 positivo. 2 vezes o a é 4. Então, nosso x vértice é 2. E o nosso y vértice é só substituir. 2 vezes 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos 8 vezes 2, mais 6. Vocês vão perceber que aqui vai dar 16. Menos 16 mais 6. Ó, 8 menos 16 mais 6. Você vai perceber que isso vai dar 10, vai dar menos 2. Então, nosso x vértice, o nosso vértice é o 2 e o menos 2. Tá? E aí, vamos construir o gráfico. Deixa eu colocar aqui a nossa inclinação. Então, está aqui o gráfico. Coronavírus, não façam isso, galera. E aqui está o gráfico. Vou pôr mais para cá, porque não vai importar muito ali, tá? Tchau. Então, vamos lá. Bom, aonde ele vai cortar o eixo y? É o número sozinho, é no 6. Então, vamos supor que aqui esteja o 6. Onde ele vai cortar o eixo x? No 3 e no 1. Bom, se ali é o 6, o 3 está mais ou menos aqui. Um pouquinho mais para frente, né? O 3 mais ou menos aqui. E se o 3 está mais ou menos aqui, o 1 está mais ou menos aqui. E o x-vértice dele é o 2. E se o 2 está aqui, o menos 2 está aqui. Então, esse ponto participa, esse ponto participa, esse ponto participa e esse ponto participa. Vamos tentar fazer esse gráfico o melhor possível. Então, vem para cá, né? É uma parábola, porque é de segundo grau, que vai passar pelo 3 e pelo 1 e depois lá pelo 6. Deixa eu desligar aqui que tá tocando o telefone. Beleza. Então esse é nosso gráfico. Tudo bem? Beleza, né? Um gráfico de segundo grau. Vamos fazer então, só para você já ficar esperto. Olha só. Vamos fazer o gráfico de módulo de 2x ao quadrado menos 8x mais c é igual a f de x. Perceba que isso é um módulo. Se você for espertinho, você consegue perceber que a única diferença de uma coisa para outra é que o y não pode ser negativo. Então, deixa eu tentar copiar esse cara aqui, vai? Ó, essa funcionalidade. Ctrl C, Ctrl V, maravilha. Ih, não deu certo. Ctrl V, não deu certo. Ctrl V. Está bom, tá? Olhando para cá, ó. Eu peguei aquele gráfico lá e como eu sei que está em módulo, essa parte aqui não pode existir. Por quê? Porque o y seria negativo.
Ou seja, isso daqui vai fazer assim, ó. Ele vai refletir. Lembra que reflete? Estou refletindo. Ó, e esse ponto vai ser o 2, só que agora vai ser o menos 2. Então esse seria o gráfico. Se você for espertinho, você já percebe. Se não, tudo bem. É normal que você não perceba. Vamos mostrar por que isso vai acontecer. Primeira coisa, para resolver, a gente precisa... vamos fazer primeiro com f de x, se ele for maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, isso aí vai sair positivo, né? 2x ao quadrado menos 8x mais c, a definição. Para saber, para conseguir descobrir as raízes, eu tenho que igualar a zero. Você vai perceber que vai dar igual de cima. Então as raízes vão ser x1 igual a 1 e x2 igual a 3. É a mesma conta. Só que aqui tem uma treta. Porque quando o f de x for menor do que zero, o que está lá dentro vai sair diferente. Ele vai sair negativo. Lembra a definição? Ó, quando o f de o x é menor que zero, sai de um jeito. Quando o x é maior que zero, sai de outro. Então, quando o f de x for menor que zero, vai sair diferente. Vai sair o negativo. Olha só. Menos 2x ao quadrado. Lembrando que o negativo serve para todos. O mais 8x menos 6 igual a zero. Tudo bem? E olha só que legal. Quando eu resolver isso, a nossa soma é menos b sobre a. Então é menos 8 sobre 2, vai dar 4. Nosso produto é c sobre a. Menos 6 sobre menos 2, vai dar 3. Perceba que isso vai dar o mesmo que antes. O x1 vai ser igual a 1 e o x2 vai ser igual a 3. Só que perceba que o x-vértice vai ser menos b sobre 2 vezes o a. Então, menos 8 sobre menos 4 vai ser 2, né? Só que o y-vértice vai ser menos 2 vezes 2 ao quadrado, né? Estou substituindo 4, mais 8 vezes menos 2, menos 6. Que vai dar menos 8, menos 16. Aqui é 2 positivo, né? Espertinho. Aqui é 2 positivo, não precisa nem de parênteses. Mais 16, né? Porque vezes 2. Menos 6. Isso vai dar 2. Perceba que o nosso x-vértice e y-vértice antes era 2 e menos 2. E agora é 2, 2. Por quê? Porque essa função de segundo grau, o a é negativo. Significa que a cara dela é assim, ó. Ela passa pelo 1, pelo 2. Só que o x-vértice vai ser o 2, 2, né? Tá escrito aqui, ó. X-vértice e y-vértice. Aqui, ela vai cortar... Opa! Ela vai cortar aonde corta o eixo y, nesse caso é o menos 6. E aqui ela vai para o infinito. Só que perceba que antes a gente tinha aquela função, né? Aqui, ó, e agora a gente tem essa. Só que a primeira função só funciona quando o f de x for maior que zero. Por isso ela funciona daqui até aqui e depois daqui lá para cima. Só que porque quando o f de x é menor que zero, quem funciona é essa, ó. Tudo bem? E é por isso que fica esse W aí. Legal, né? Tudo bem? Maravilha. Vamos fazer um outro agora. Vamos supor, coloquei aqui de volta, que a sua função seja, na verdade, 2 módulo de x ao quadrado menos 8 módulo de x mais 6, né? Perceba que é igual a primeira função, só que agora, ao invés de todo mundo estar em módulo, só o x está em módulo. Tá vendo? E aí o que vai acontecer? Se você for espertinho, se você for daqueles espertinho, você consegue me perceber que é o seguinte: como o x está em módulo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Porque o x pode ser negativo.
O resultado tem que ser positivo. E o que isso implica? Isso implica que a gente vai pegar essa função que eu já tenho aqui e duplicar ela para cá, assim, ó. Lembra que a função lá modular, ela reflete, né? Reflete no y, pelo eixo y, e ele não tem y negativo, né? Aqui, o que vai acontecer com essa função? Como o x muda, eu vou ter essa reflexão. Ou seja, essa daqui vai ser a função. Ó, te falo. Aqui vai ser menos 1, aqui menos 3. E aqui era o 1, né? Aqui vai ser o menos 2 e aqui vai ser o 2. Simples. Ah, Johnny, mas eu não consegui ver isso. Tudo bem, não se espera que você veja isso. Então, vamos lá. Vamos resolver. Como eu resolvo isso? Mudança de variável, é ou não é? É. Então, o módulo de x vai ser igual a y. Você vai perceber que vai dar 2y² menos 8y mais 6 igual a 0. Porque eu quero descobrir essa y igual a 0. Perceba que é a mesma equação de cima, né? Então, o y vai dar 3 ou o y igual a 1. Só que você tem que voltar na mudança de variável. Quando você volta na mudança de variável, você vê que módulo de x é igual a 3 ou módulo de x é igual a 1. Então, x é igual a 3 ou x é igual a menos 3. Ou x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Tá vendo? Ele tem 4 raízes. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Maravilha? Se você fizer, por exemplo, e é isso que acontece, tá? Beleza. Vamos supor que se você fizer, por exemplo, módulo de 2 no módulo de x² menos 8 módulo de x mais 6. Agora entre módulo. Agora essa é essa função. E aí? Tá? Para resolver isso, eu não vou demonstrar ela, porque já estou cansado. Acho que vocês também. Mas é o que a gente vai fazer, ó. A gente vai voltar e revisar. Olha o que aconteceu. A função de segundo grau, a gente sabe muito bem fazer ela. Construir. Se eu pegar e colocar entre módulos, eu sei que o y não pode ser negativo. Então o que acontece? A curvinha rebate. Tudo bem. Se eu colocar só o x entre módulo, o que acontece? Ela reflete no y. Beleza? Aqui nesse caso, eu estou tanto colocando o módulo no x, quanto colocando o módulo no y. Então o que você acha que vai acontecer? Ó, coloquei módulo no y, então ela vai refletir. Do x, né? Desculpa. Coloquei módulo no x, então ela vai refletir. Refleteu. Refleteu é bom, né? Menos 1 e aqui é o menos 3. Só que também tudo está entre módulo. Ou seja, não pode ter y negativo. Não pode ter y negativo. Então, no fim do dia, a sua função vai ter essa cara aqui, ó. Que coisa mais bela. Mais linda, mais cheia de graça. Aqui vai passar para menos 3. Aqui vai passar para menos 1. Vem até aqui. Isso daqui não vai existir. E essa é a sua função do módulo. Tá? Vamos recapitular? Só que eu vou para o GeoGebra para a gente recapitular. Então vamos lá. Eu tenho as funções aqui do lado esquerdo. Percebe que eu já preparei as funções. O que é o GeoGebra? O GeoGebra é uma calculadora gráfica. Eu coloco a função lá e ele me mostra o gráfico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. Y igual a x. Tá lá. O gráfico de y igual a x, né? É um gráfico onde quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2 e assim por diante, tá? Vou tirar ele daqui, que ele não é importante. Então eu vou colocar a primeira função nossa, né? Que é o 2x² menos 8x mais 6. Como a gente disse, as raízes, pode olhar no seu caderno aí que você anotou. A raiz é 1 e 3. E o x-vértice é 2 e o y-vértice é menos 2. Essa é a nossa função. Aí, sem olhar para o caderno agora, tenta lembrar. Eu vou tirar o módulo de todo mundo. O que acontece se eu tirar o módulo de todo mundo? O resultado nunca vai ser negativo. O x-vértice, o f de x nunca vai ser negativo. Ou seja, se eu colocar essa ao invés de essa, olha em vermelho. O f de x nunca vai ser negativo. Legal? Então, tirei o módulo total, módulo de tudo. O f de x não pode ser negativo, porque o resultado não é negativo. Não pode ser. O módulo sempre é positivo.
Se eu tirar, vamos aqui para a terceira equação agora, só o módulo de x, o que acontece? O que acontece é que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, ou seja, ele reflete. Olha lá, está refletido. E se eu tirar o módulo do módulo? Se eu tirar o módulo do módulo, eu não posso ter o f de x negativo, porque o módulo sempre é positivo. O que vai acontecer? A barriguinha vai para o outro lado. Tudo bem? Tranquilidade? Então é isso. Então, para vocês ficarem com dúvida ainda, esse aqui é o gráfico de segundo grau, esse aqui é o módulo completo, porque o y não pode ser negativo. Esse daqui é o nosso módulo só no x, porque o x pode ser tanto positivo quanto negativo. E esse aqui é o nosso módulo com módulo de x. Ele tanto reflete como o f de x não pode ser negativo. Tudo bem, galera? É isso. Espero que tenha sido bom para vocês e até a próxima.